Teremos agora o tema, o mecanismo das curas espirituais. Como ocorre a cura, o porquê da doença, eu mereço auxílio? E ainda, onde entra a misericórdia divina nesse processo? Para falar sobre esse tema, nós teremos como orador Ney Prieto Pérez, natural de Recife, Pernambuco, engenheiro civil, diplomado pela Escola de Engenharia da Universidade Federal de Recife, fundador do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas em São Paulo e, junto com a sua esposa, em 1989, fundaram o Instituto Nacional de Pesquisa e Terapia Vivencial Pérez, autor do livro prático, Manual Prático do Espírita e de diversos trabalhos técnicos e doutrinários. Com vocês, então, Ney Prieto Pérez. Agora, uma boa tarde a todos. Então, minha gente, depois desses banquetes espirituais que nós estamos tendo, vamos nesse instante buscar fortalecer a nossa sintonia com as presenças espirituais dessa equipe que coordena e que está aqui alegremente participando conosco. Realmente, cada emoção nossa, cada disposição nova, eles riem e nos abraçam. Que alegria estar aqui, nesse instante, participando dessa irradiação intensa que nós podemos perceber e sentir interiormente. A presença daqueles companheiros que assumiram essa participação conosco na presente existência. São eles amigos, são eles parentes de longas datas e certamente eles estão muito alegres pelo resultado que estão percebendo na irradiação emanada de cada um de nós. Esse tema realmente é um tema que diz respeito a cada criatura humana. Nós vivemos, como diz Emmanuel, na condição de doentes nesse planeta, pedindo alta. Então, nós vamos estudar com vocês, naturalmente, e vamos ver o que a doutrina dos espíritos, o que o pensamento e o esforço didático, pedagógico do nosso codificador centraliza para o nosso entendimento e não apenas para o nosso entendimento, para a nossa vivência interior. Então, eu acho que eu vou passar para aquele microfone. Ele é exclusivo do Nando Cordel, mas ele é meu amigo. E ele vai me dar essa permissão. Então, o que é que o estudo do livro da Gênese, o que é que o estudo da Gênese, nesse capítulo 14, o que é que nos ensina? Ora, a cura se opera, vejamos bem o mecanismo, a cura se opera
pela substituição de uma molécula sã a uma molécula malsã ou desequilibrada. Não é? Então, a potência curadora estará, portanto, em razão da pureza da substância inoculada. E qual é essa substância? De onde vem essa substância? Será que ela vem de fontes diferentes daquelas que a gente conhece? Ela depende ainda da energia da vontade. E quando a gente sabe que a matéria mental é recurso oriundo da nossa vontade, então não há a menor dúvida de que nós temos, nesse processo todo, uma participação e podemos dizer, sem avançar tanto, que a cura se realiza na proporção do esforço interior de cada um de autocura. A cura se realiza, como fez Jesus, naturalmente pelo potencial, pelo amor imenso que Jesus tem ainda por todos nós, se mantém esse amor, apesar da sua possível distância, mas ele está perto da gente, é só a gente buscar essa sintonia. Nós vamos ver como é que a gente pode realizar isso, de modo que... Mas o que é uma molécula? A gente tem ideia física de uma molécula? Nós vimos muito bem aqui, com a palestra do Clóvis, que a gente não vê a molécula. É algo muito abstrato, mas ela se faz presente. A biologia conhece, avançou no desenvolvimento desse conceito, mas a molécula, ela é o quê? Ela é um grupo de átomos. Aí a gente já começa a penetrar um pouco na intimidade da nossa matéria orgânica. Átomos iguais ou diferentes, que se mantêm unidos e que não podem ser separados sem afetar ou destruir as propriedades das substâncias. Ora, nós sabemos que a química é exatamente definida como a ciência das substâncias. As substâncias nós conhecemos todos. Vocês vieram de uma refeição. Quantas substâncias, principalmente hidrocarbonos, que a gente e que procura na dieta evitar em proporções maiores. Mas se a gente imaginar uma molécula, a gente pode até entrar numa visão abstrata como essas que nós estamos vendo aqui. Não é? Ali, por exemplo, é uma molécula, cada cor representa um elemento químico, é um composto, não é mesmo? Nós podemos dizer, por exemplo, como alguns autores nos esclarecem, que o DNA, aquela hélice que tem uma relação e que está na intimidade do núcleo das nossas células, o DNA reúne milhões de átomos. Alguns autores colocam que o número de átomos de cada célula, vejamos bem, se a gente somar todas essas hélices, segundo alguns autores, nós somos 100 trilhões de células. Ora, se esses DNAs que estão em cada uma das nossas células, o número de átomos representaria a quantidade de estrelas de uma enorme galáxia. Então nós temos um universo imenso de estrelas dentro do nosso organismo. Bom,
as moléculas são tão importantes e foram estudadas pela Candice Pert, aonde ela coloca nesse livro, até onde eu sei, parece que ainda não foi traduzido ao português, mas esse estudo mostra que nós temos moléculas de emoção. Então, fizemos já aquele link com o trabalho, não é? Das emoções com o Nando Cordel, e vocês acabaram de viver, ou de revivenciar, essas emoções suaves nas canções que ele até atendeu aos pedidos de vocês. De modo que as nossas emoções, elas estão se transmitindo às nossas células. É muito bom que essas emoções sejam assim de ânimo, de bem-estar, de autoestima. Ora, se a gente não desenvolve, meus queridos companheiros, o auto-amor, porque nós somos esse universo de moléculas a se movimentarem nos 100 trilhões de células, e todas elas relacionadas, comandadas, nós vamos ver algumas colocações do André Luiz, de modo que, vejamos bem, essa autora, Susan Andrews, ela coloca uma coisa impressionante, é como diz o Lucas, ela não é espírita, mas ela diz o quê? Quando estamos tristes ou alegres, não é? Os nossos órgãos, e ela diz, o nosso fígado fica triste. Logicamente, as funções hepáticas importantíssimas, elas meio que são atingidas por essa tristeza, não é? E além disso, o que todos nós buscamos, a nossa aparência, a nossa pele pode também manifestar. A gente até retrata, nós vimos ontem aqui no semblante, as emoções, mas muito mais do que o semblante, nós inteiros refletimos as emoções que estão dentro de nós. Então, o observar, nós já vimos assim, essas emoções, perceber de onde elas vêm, não é? É um processo importante. Nós estamos repetindo aqui, nós vimos que o sentido, o sentimento, e mais do que o sentimento, a irradiação desse sentimento, ele pode gerar na natureza inteira reflexos. Na água, então, ela é sensível, ela meio que materializa esses cristais. E ao contrário, quando nós emitimos expressões, sentimentos, emoções agressivas, nós estamos desequilibrando, perturbando essa harmonia no meio aquoso. E nós já vimos que nós vamos ver um pouco mais, que o nosso organismo, na sua composição, nós temos de 70% a 80% de H2O, de água. Então nós estamos influindo nesse movimento, neste fluxo aquoso que se movimenta em vários sistemas dentro de nós, nós estamos e podemos estar comprometendo a nossa saúde, nós mesmos. De modo que o estudo que a gente tem na doutrina espírita nos dá uma ideia bem didática para a gente entender as ações magnéticas que se podem produzir. Então, as ações magnéticas, nós vamos... Como é que se processam? Diretamente no nosso organismo? O que é que vocês acham?
Será que essas energias, elas entram diretamente na intimidade de cada uma dessas células? Ou a gente teria um intermediário magnético, como nós estudamos, esse corpo sutil que é e que existe entre ele e o universo molecular uma relação direta. Há uma relação, portanto, de molécula a molécula, cada molécula, e são infinitas, do nosso organismo, corresponde na contraparte magnética. Isso é a expressão do mestre Andrade, no nosso corpo sutil, que o Kardec definiu didaticamente como perispírito. Então, o corpo sutil, ele é evidenciado. Nós poderíamos discorrer e mostrar aqui trabalhos de várias vertentes, mostrando e documentando essa relação magnética que nós temos no corpo sutil, no perispírito, ou, se quiserem, no modelo organizador biológico, conceituação do Dr. Hernani. De modo que há pelo menos 200 nomes para definir esse intermediário magnético. Paulo de Tarso, por exemplo, ele chamava de corpo espiritual. Então, ele tem um papel intermediário na captação e na condução dessas energias que emanam da grande fonte e que a gente não percebe, a gente não trabalha com ela, por ignorância ou por descuido. Nós vamos ver. De modo que, como é que acontece o mecanismo dessa irradiação vital, desse campo de sustentação que emana da fonte inesgotável da criação da inteligência suprema, por 3 meios. No conhecimento que a gente tem dos trabalhos de assistência espiritual, que as casas espíritas se dedicam, e que aqueles voluntários são naturalmente, passam por treinamentos, fazem cursos e estudos para saber como melhor canalizar essas energias. A verdade é que cada um de nós é instrumento dessa canalização. Como é que a gente se identifica canalizando essas energias em benefício de algum companheiro no trabalho, em casa, passando por desequilíbrios, passando até por estados de desequilíbrio maior? Como é que a gente entende nesse mecanismo a ajuda que se pode propiciar? Ora, nós somos canais, todos nós podemos exatamente ser esses portadores e condutores dessa energia. É apenas perceber, sintonizar, desenvolver essa acuidade ou essa percepção interior. Não é mesmo? A gente pode, através de um olhar, não precisa nem fazer movimentos, a gente irradia, porque uma vez sintonizados, a gente já é um canal. De modo que o primeiro meio é pelo próprio fluido daqueles, assim, denominados por Kardec como os magnetizadores. Então ele chamou do magnetismo humano. Esse magnetismo humano, evidentemente que nós somos essa fonte de emanação desse magnetismo humano. Mas também pelo fluido ou pelo magnetismo espiritual. Aí é de outra dimensão, aonde
os socorristas dos grupos de assistência, deslocados, treinados para atendimento, não há a menor dúvida, nos trabalhos de assistência das casas espíritas ou de visitantes, independentemente das casas espíritas, aos hospitais. Não há a menor dúvida de que os hospitais contam com essas equipes espirituais de socorro. Só precisa que, de algum modo, os médicos e paramédicos possam sintonizar com essas equipes. Como seria proveitoso, e a gente, não é, com o trabalho que o Lucas apresentou, pudesse controlar isso exatamente nesses grupos de oração à distância em benefício dos que se instalam nos hospitais. Mas os próprios, nós chegaremos, não há a menor dúvida, os próprios servidores, uma vez entendendo isso, e há cursos sim para enfermeiros, para entenderem esse processo e ajudarem na forma de tratar, de abordar, de se aproximar, de colocar a mão, de mudar as vestes, de sanear os pacientes. Essa irradiação, ela pode muito bem ser conduzida ou complementada pela ação magnética espiritual dos doadores, das equipes de socorro. Mas também a gente pode entender que há, exatamente nesse processo, quando a participação é do doador humano, canalizando, é bom que ele se coloque como canal, como veículo, como portador, porque de repente ele acha que as curas estão se realizando e que ele é o grande instrumento das curas. É muito importante que quem se dedica a esse tipo de trabalho entenda que é um mero instrumento, um mero canal dessa fonte que ele pode perceber e dirigir. A gente vai entender isso nesse modelinho. Não é? É um modelo espírita, é inédito, não há a menor dúvida. O que fizemos foi apenas entendendo, não é, a descrição feita por Kardec. Aqui está a fonte, ou desculpe, não era. Agora, aqui está, por exemplo, a grande fonte. Nós estamos interagindo nesse instante, através da respiração automatizada. O ar não é só oxigênio, 23%, e aqueles outros gases, incluindo o azoto, que tem mais de 73%. O ar é impregnado de energia vital. A gente tem consciência disso? A gente trabalha com isso? Nesse exato momento, nós estamos aqui. É verdade que esse espaço é grande, mas essas energias transcendem esse espaço. E nós captamos. E na respiração, a gente vai concentrando essa energia vital no nosso perispírito e em alguns centros de forças ou centros vitais, conhecidos como chakras. A rigor, essa energia, ela se transmite e através de todos os nossos poros, não é? da derme, de modo que a grande fonte é a origem e a busca, e de onde todos os recursos são captados.
se o doador humano que aqui está, ele é constituído de organismo, corpo físico, do perispírito que está ali representado, e nós somos, em essência, essa centelha divina inteligente, não é mesmo? É a nossa essência, nós somos espírito, afinal de contas. O receptor, que é o que vem em busca do socorro, e pode ser qualquer pessoa, no nosso relacionamento, ele pode estar ali ao nosso lado e a gente perceber que ele não está bem e chegar de forma discreta, sem muita conversa, colocar a mão, irradiar. Então, esse receptor é também, por sua vez, e está conectado, embora não conseguindo conduzir, mas ele também está conectado à fonte, e é através da sua percepção, da sua vontade, que ele canaliza via perispírito para o seu benefício molecular, orgânico. E a presença, as presenças espirituais, a assistência espiritual, ela não tem, os espíritos não têm o corpo físico, mas tem sim a roupagem que lhe dá a indumentária, que lhe dá a identidade. E eles, talvez, com maior facilidade, eles podem captar dessa fonte essas energias de restabelecimento e, no passe, o indivíduo, aqui numa simulação que vocês estão imaginando, aqui sentado, e 2 ou 3 auxiliares nessa montagem que os centros fazem, cada um pode variar de um para o outro, mas o processo é o mesmo, esse esquema está presente, de modo que aquele que está ali, que veio e que passou por uns minutos, sejam 15 ou 20 minutos, numa sala onde um colaborador de boa vontade faz uma explicação, uma leitura de um texto, e exaltando sempre e melhorando a canalização daqueles que vieram em busca do socorro. E nesses trabalhos de preparação que antecedem ao passe, o processo já está funcionando. Os recursos já estão sendo ministrados. E não há a menor dúvida de que esses 15, 20 minutos, onde o indivíduo meio que vai penetrando nesses campos de irradiação, aonde a sua esfera mental, na compreensão e no desenvolvimento dos conceitos, vai entendendo melhor o seu papel. E ele já vai canalizando, já vai se melhorando. Quando ele vai para a sala de passes, ele já está envolvido numa esfera de assistência. De modo que aqui, o que é importante é a confiança daquele que vem em busca do socorro. No melhor dizer, a fé. Nós vimos claramente aqui que a pesquisa dos efeitos de cura a grupos que desenvolvem, por exemplo, essa fé, a medicina e os médicos já entenderam e estão realizando isso, que a conexão do paciente, através das suas crenças, como nós vimos no vídeo em que o Dr. Décio Iandoli, ele fala sobre isso, esse termo espiritualidade, como ele mesmo citou, e nós somos testemunhas disso. O Mário, por exemplo, o nosso filho, neurologista, ele desenvolveu um tema desse dentro do programa de estudos dos médicos mensalmente realizados
no Hospital Albert Einstein. Eu estava lá, evidentemente, para aprender e para prestigiá-lo. Ele falou claramente de que espiritualidade, buscar e retomar a confiança e a fé. E o Décio colocou aqui, quem assistiu ontem, não é, nesse vídeo do Lucas, o Décio colocou, o médico já começa a ser aquele sacerdote, em que não é importante
inteiro, com todo a minha condição emocional, eu me conecto. E nós podemos fazer isso em todos os instantes. Eu vou em busca, eu canalizo dessa fonte que está aqui. É só uma questão de sintonizar. Eu busco e trago, por exemplo, na direção dos meus centros nervosos, dos meus centros vitais, se quiserem, com o nome de chakras. E eu começo aqui no coronário, que é esse chakra importantíssimo que tem uma ligação. Isso depois é só aí um outro estudo que a gente vai avançar. Mas a gente está condensando no perispírito essas energias que são armazenadas e veiculadas pelo nosso pensamento. Logicamente, um pensamento carregado de sentimento, sobretudo de amor. Porque quando a gente recorre a essa fonte, a gente tem que trabalhar com a emoção, com o sentimento, com o amor, que é o grande instrumento de conexão nossa com a divindade. Bom, André Luiz estuda sangue e fluidoterapia. A corrente sanguínea, diz ele, conjunto das energias circulantes no organismo, ou psicossoma, tomadas em princípio pela mente, através da respiração. Ele deu a chave. Através da respiração. Nós queremos, espero ter tempo, fazermos aqui um exercíciozinho de respiração. Porque esse negócio de que vem de lá para cá é muito cômodo. Mas a nossa iluminação interior a gente pode realizar de uma forma muito mais efetiva se a gente tiver simplesmente a prática, o exercício diário da respiração conduzida. E essa respiração conduzida, ela vai buscar o quê? No reservatório do fluido cósmico, emanação divina. Meus queridos companheiros, nós não estamos aproveitando isso. Nós estamos apressados numa vida atormentada, não sabemos em busca de quê. Somos bem aqueles animaizinhos que estão correndo, e o Trigueiro perguntou na sua entrevista, chegando perto, para onde você vai? Não sei. Nós somos muito esses que não sabemos aonde é que nós vamos. Por favor, vamos buscar. E essa respiração diária, esse exercício diário, seja à noite, seja de manhã cedo, ele pode se revestir e deveria se revestir de um exercício sempre que estejamos diante de um quadro da natureza, de um vegetal. Então nós aprendemos aqui o amor e o respeito à ecologia, os nossos vegetais, os nossos recursos. O Masaru Emoto despoluiu um lago no Japão com um grupo de oração à margem desse lago, fazendo diariamente meditações e conexões. Porque a meditação não é assim, só você meditar e pensar. Não, é uma conexão, é uma sintonização com essa fonte inesgotável. E vejam só, esse grupo fazendo orações ou meditações na margem desse lago, em poucos dias despoluiu o lago. Então, eu acho que o Trigueiro, não sei, ele já deve ter ido embora. Então, Trigueiro, esse negócio a gente tem que ensinar a gente a orar.
e a envolver, não é mesmo, os nossos recursos, evidentemente cuidando dos lixos. Mas o Tietê em São Paulo, que você conhece, é um absurdo, é um odor fétido, não é para não dizer fedorento, no Nordeste a gente diria, é fedorento. Eu vou me deslocando para o aeroporto, vou sentindo aquele cheiro, eu não consigo, é aquele cheiro de detergente, parece que tem querosene no meio, a gente não consegue respirar. Então, é evidente que os efluentes que saem das indústrias estão derramando nele, é um rio morto. Eu não sei como em São Paulo a gente vai conseguir um dia ver o Tietê com peixes navegável e outros meios. Então, o Emoto nos ensina uma forma de... Eu acho que a gente deveria tentar o Tietê, mas vai precisar de muitos grupos de oração, porque o negócio lá é sujo mesmo. De modo que todo desregramento de natureza física ou moral reflete-se imediatamente por reações mentais consequentes sobre o universo celular. Que relação direta entre o comportamento, entre a forma de ser e a saúde. A saúde tem a ver conosco. As emoções estão localizadas e têm uma influência muito grande. O pensamento, olha que instrução importante, é a força que gera elementos combativos, vai estimular exatamente os linfócitos T no sistema imunológico, na nossa corrente sanguínea. Os processos de câncer que nós vamos ver aqui, espero ainda. Cadê vocês aí? Quem tem é que está controlando o tempo? Desliga esse relógio aí, porque... O pensamento é a força que gera elementos combativos e imunológicos aos processos patogênicos, com a intervenção da consciência profunda. Olha aí, um caminho de autocura. Vamos andar. Aqui está a corrente sanguínea, o conjunto das energias circulantes no psicossoma. É uma maravilha. Ora, os glóbulos vermelhos, vamos ver se já está um pouco... Aqui é o que eu queria. A fisiologia da respiração. Vamos ver bem aqui. Ora, o ar, ele é inalado pelas narinas. Espera aí. Pelas narinas. Lá vem aqui. Nós estamos respirando. Põe a mão no nariz. Não tenha medo, não. É você. É por aqui que ele está entrando. Você está percebendo? Não está. Está vendo? Não está. Mas é por aí que está entrando o ar e estão entrando as energias vitais. Na Índia eles chamam de prana. No taoísmo chamam de Qi, C-H-I. São as energias vitais de sustentação do nosso organismo inteiro. E com reflexos, naturalmente, no nosso espírito, nessa relação direta perispiritual. De modo que, olha o mecanismo. Daí ele vem pela traqueia, se distribui pelos brônquios. Você está vendo o seu pulmão? Você não está vendo, mas você pode estabelecer uma conexão com ele. Nós estamos olhando os nossos pulmões, me desculpem os fumantes, que têm os pulmões enegrecidos de alcatrão e nicotina. Estão poluindo não só o ar que a gente respira, mas comprometendo a saúde no seu sistema respiratório. Emmanuel fala que o fumante, ele leva na passagem para o plano espiritual, para se desimpregnar, se desintoxicar, o mesmo
tempo que ele levou aqui como fumante. E ele fala até em sucedâneos, vejam só, porque a coisa não é tirada assim de pronto, os condicionamentos químicos são importantes, não só no organismo, mas também na nossa textura perispiritual. Então nós levamos um tempo perdido enorme. Vamos já pegar esse negócio desse cigarro e jogar fora agora. Me desculpe, eu não fumo, estou confortável, mas eu respeito, porque eu sei que não é fácil se libertar do fumo. É um condicionamento forte. Você tem que ter muita força de vontade, muita energia da vontade para largar. Eu estou falando do cigarro. Se a gente for entrar no álcool e nas drogas, esse flagelo humano, nós estamos encarando e já é problema da saúde hoje. Bom, mas vamos tocando por quê? E aí o que é que a gente chega? A gente chega com esse conjunto do ar impregnado de energias vitais, emanadas da grande fonte, como a gente viu. Eles vão, essa mistura vai percorrer e vai encher os nossos pulmões. Eles são grandes, são duas ventosas, duas bolas, duas bexigas, né? Aquela bola de criança. Mas a gente também sabe que no movimento da respiração, você tem que estar erecto, você não pode estar curvado, você tem que estar alinhado. Para que o quê? Para que essa traqueia e esses pulmões, eles possam ser plenos desse conjunto oxigênio, ou melhor, ar e energia vital. Quando esse ar chega aqui, nos alvéolos, olha que coisa maravilhosa, os alvéolos e os capilares pulmonares, é onde se dá o fluxo dessa energia, ar com vitalismo, e passa a nossa corrente sanguínea. E lá vai ela, em benefício da nossa saúde. Todos os 5 litros de sangue que percorrem o nosso organismo físico se beneficiam, se enriquecem dessa energia. E eles estão em contato íntimo com as células, os 100 trilhões de células. É exatamente aí, em cada célula, que essas energias vão chegar. E agora, qual é a fisiologia da célula? A fisiologia da célula, aqui está o núcleo, aqui está o citoplasma, e aqui está a membrana. Uma célula não existe sozinha, isso foi mencionado aqui. Ela tem significado nesse conjunto de 100 trilhões. Elas estão se agrupando e organizadas em tipos distintos para formar tecidos, os tecidos formando órgãos, os órgãos formando sistemas. E tudo isso uníssono, é um universo em movimento em favor de nós, do nosso equilíbrio, da nossa saúde. Nós estamos com os nossos comprometimentos mentais, estamos forçando e minando a resistência e os recursos das nossas células. Ora, a corrente sanguínea, é evidente que ela vai entrar, vai irrigar, vai tomar parte em todas essas 100 trilhões de células. Eu quero mostrar nessa figura, ora, a gente tem no citoplasma um organelo que se chama mitocôndrias, que a medicina
eu sou meio atrevido aí, parece que não sabe muito bem. Mas os mitocôndrios, na descrição de André Luiz, são grânulos energéticos que estão localizados e intrinsecamente ligados ao nosso perispírito. São prolongamentos do perispírito a nível orgânico, os mitocôndrios. E tem uma função importante de equilíbrio. Nós vamos no núcleo, nós vamos para os cromossomas, são glândulos também de natureza fisiopsicossomática. Já vimos aqui, olha como é que são essas linguicinhas, são os mitocôndrios. Por microscópio certamente a gente vai ver. De modo que as hélices do DNA estão aqui no núcleo e que trazem informações preciosas da nossa herança. Nós não somos apenas resultantes dessas redes de DNA. O DNA obedece às matrizes perispirituais que têm registros reencarnatórios. Mas a gente aprende também que na nossa programação reencarnatória, eu tenho certeza que nós tivemos essas oportunidades antes de virmos para cá, quando a gente está planejando a nossa existência atual, nós vamos lá, temos acesso ao ministro da reencarnação, não é tão difícil. Aqui a gente não consegue ir a Brasília para falar com ministro nenhum. Lá você tem o direito. E aí a gente chega movido de boa vontade, aquela disposição de voltar para resolver todas as dificuldades anteriores, e o ministro pacientemente nos escuta e diz: mas você quer... Não, o que é que você planeja? Eu quero me libertar dos vícios, dos condicionamentos, da minha tendência de usurpar os outros, isso e aquilo. E aí vem o ministro e diz: você não, serenamente, lendo na tela mental, não é, desse candidato à reencarnação, ele diz: você não acha melhor se contentar, quando muito, com um ou dois desses seus propósitos, não é? E cedidos pelo bom senso, a gente se programa, e aí vai lá para compor no nosso perispírito as matrizes. Então, a cor do cabelo, não é? O formato orgânico, escultural ou não é? A forma, afinal de contas, as enfermidades que vão se projetar em determinada época da nossa existência estão programadas. Mas nós trazemos as nossas predisposições mórbidas, são consequências, naturalmente, dos nossos abusos e desacertos do passado. Não há nenhum mal nisso, todos nós estamos nessa condição. Mas vamos assim planejar, ou planejamos a nossa existência, e quando nos deparamos aqui, esquecemos de todos os nossos propósitos, ou quase todos. Quando muito, um impulso em determinados momentos, numa emoção profunda, ao despertar, a gente retoma certas novas disposições prometidas nessa ocasião, e a gente parece que, mas quase sempre, nós repetimos, quase sempre, esse quase que seja muito amplo, não é? Que não seja tão amplo, nós nos esquecemos desses propósitos. E está tudo aqui, está tudo registrado no DNA, nas nossas células. E afinal, essa movimentação maravilhosa,
ela começa naturalmente no momento da fecundação. Ora, nesse exato momento, já dentro desse planejamento reencarnatório, tem que ser um determinado tipo de equipamento orgânico, e ele é selecionado exatamente nesse instante do encontro dos dois gametos, masculino e o feminino, não é? No fenômeno da fecundação. Ora, aquele espermatozoide que reúne melhores condições para esse planejamento, essa assistência durante a fecundação, é algo maravilhoso, de especialistas espirituais. Então, eles magneticamente impulsionam aquele espermatozoide mais compatível com o corpo que vai se formar dali. Ele ganha a corrida, como dizia o mestre, e diz, ele está entre nós com seus 90 e tantos anos, Jorge Andréa, ele dizia, é muito Romeu para uma Julieta só. Então, esse que ganha a corrida, lá vai ele, e aí ele penetra naturalmente na membrana do óvulo, e a partir desse instante, aí nós fizemos uma composiçãozinha. O modelo organizador biológico entendido, esse modelo do espírito, do Dr. Hernani, ele se acopla, e a multiplicação celular ela passa a ser presidida por todos esses clichês magnéticos do perispírito. E muitos deles foram imprimidos quando a gente estava escolhendo no Ministério da Reencarnação o corpo que a gente deveria ter mais compatível com as nossas propostas de vida. Bom, e aí segue. Não é? A embriogênese é uma coisa maravilhosa. Eu não deixo de colocar aqui, porque essa conexão, essa sintonia já da equipe do CIU e de todos nós com o Dr. Hernani é muito profunda. E ele, talvez assim considerado, um dos, ou o mais destacado, cientista espírita assumido, desenvolveu ideias, projetos, modelos, todos baseados nesse conhecimento trazido por André Luiz, por Kardec, em seus diversos livros, são muitos, e o Hernani teve a habilidade de coletar todos esses conceitos e informações e, por exemplo, criar esse modelo do espírito. Não é? Esses 3 livros são um manancial. O modelo do espírito. Ora, nós sabemos bem que MOB é propriamente esse acervo biológico, que todas as nossas heranças, elas estão registradas magneticamente nesse modelo organizador biológico. A outra parte, que ele chama de cúpula, a gente não pode separar, naturalmente ele separou esses 2 conteúdos, ou esses 2 campos de informação, melhor expressão, ele separou por questões didáticas. Na verdade, eles estão entrosados, interrelacionados, e a gente não pode separar a influência do desenvolvimento intelectual através dos tempos com o nosso modelo MOB biológico propriamente. Nós somos, como ele diz lá num dos livros, nós somos causa e efeito de nós mesmos. Nós somos essa construção através dos tempos em que a gente escolheu e realizou. Então, as dificuldades e, em final de contas, as enfermidades que nos assolam hoje têm uma consequência, a gente não vai se
martirizar por causa disso, mas vamos lutar, evidentemente, sabendo que isso tem uma origem, evidente, não foi assim de graça. De modo que o modelo do Dr. Hernani nos faz entender também esse processo de cura. E a nossa história que vem de muitas, como diz, brincando, de muitas encadernações, né? A gente vem trazendo essas heranças, desde a pré-história do homem primitivo, não é? Foi mostrado aqui e comentado que o Homo erectus, ele tem 200 milhões de anos. É muito pouco, é muito novo. O que quer dizer isso? Nós estamos evoluindo essa relação perispírito com o organismo, esse entrosamento, conduzidos pela vontade, conduzidos pelo sentimento, nós estamos modificando as estruturas celulares. Nós chegaremos a ser assim muito mais elegantes. 65% da população brasileira está com sobrepeso. Nós somos obesos. Essa ansiedade nos leva... Eu estou olhando para o Alamar, não se zangue comigo, não. Nós estamos descarregando a nossa ansiedade nos alimentos, essa coisa. A gula é um negócio muito sério, minha gente. Eu olho para mim, eu estou vendo, daqui a pouco eu não estou vendo meus pés. De modo que... mas como é que a gente vai modelar melhor esse organismo, se não pela vontade, pela força magnética mental dos campos que constituem e que vimos se relacionam com o universo celular? Então a mente, a vontade sobre tudo, que é essa força dirigida, é que vai realizar esse modelinho de estrutura orgânica mais elegante, evidente, todo mundo quer ser elegante, se olha no espelho. Nós vimos aqui com o Trigueiro as pessoas que no seu closet têm espelhos que vê de frente, de lado e também de trás, né? Como é que é esse reservatório do fluido cósmico? Essa emanação divina. Esse aqui, na figura, ele está abrindo os braços. Será que a gente precisa abrir os braços? Não precisa, mas é muito bom. Se a gente vai no Rio de Janeiro, aquela beleza, eu não sei, hoje eu vivi 2 anos lá. Não é? As praias, como é que estão? O Trigueiro pode dizer, a poluição, mas a gente vai nas praias do Nordeste, eu vou sistematicamente a cada 40, 60 dias, e de manhã às 6 horas eu estou andando ali na orla da Avenida Boa Viagem. Minha gente, eu não perco essa oportunidade. Eu respiro fundo, e mais do que isso, eu estou dizendo para vocês, qualquer um pode fazer, a irradiação daquele volume de água, naquele mar lindo, não é? As ondas, você se transforma. Mas a gente pode e deve fazer isso em qualquer relação nossa com a natureza, essa natureza vilipendiada que hoje eu estou em estado de graça. As palestras que venho escutando, e essa do Trigueiro, você vai levar isso com serenidade. Esse homem, por favor, nós temos que divulgar essa história em todos os... Não é só no meio espírita, é em todas as condições interreligiosas, porque senão a gente não vai ter ar para respirar. Não é mesmo? E outras coisas que ele muito bem colocou. De modo que, como é que a gente vai agora exercitar isso? Em que local?
É uma postura mental. É um condicionamento que a gente precisaria, entre outras coisas, no respeito e no cuidado da limpeza, não jogar lixo. Nós escutamos uma vez um passeio, eu não fui, lá na Foz do Iguaçu, um americano disse, brasileiro joga qualquer coisa em qualquer lugar. E é assim mesmo. Eu vou na praia da Boa Viagem, quando eu caminho, aí eu já estou fazendo meu papel, viu, Trigueiro? Eu vejo garrafa plástica, pitoco de cigarro não dá muito para espetar, mas garrafa plástica o pessoal deixa. Eu estou aprendendo a colher. Antes eu pegava uma e dizia, mas o cara que jogou isso aqui, isso é um cara insensível. Mas não adianta. Você tem que fazer a sua parte e estou colhendo. Às vezes eu colho 15, 20 pedaços de plástico, de isopor. E aí é tudo que vocês possam imaginar. E numa praia que toda madrugada passa lá um carro para um tratorzinho com vassouras rotativas e aspiradores para limpar. Mesmo depois dessa limpeza, que a prefeitura é quem faz, ainda, se você vai numa segunda-feira, então, já sabe, domingo é o dia que todo mundo joga qualquer coisa na praia. Mas aí, vamos exercitar, porque a nossa conduta, a nossa saúde, a nossa forma de ser, ela começa nessa relação nossa com essa fonte. Isso não se faz apenas mentalmente. Isso se faz com as emoções profundas de respeito, de profundo amor. O que é que o mestre fazia quando se recolhia? Ele fazia exatamente isso. Ele buscava o reforço magnético, e ele, Jesus. Então, esse instante é o instante que a gente pode, porque ele disse, a identidade dele, a unidade dele é tão grande com essa criação maravilhosa que emana de uma inteligência, de uma consciência cósmica. Eu e o Pai somos um. Nós podemos desenvolver essa consciência, porque nós estamos uníssonos com Ele. Só que a gente não percebe. Só que a gente não quer cultivar isso. Meus amigos, Jesus, quando coloca, instigado pelos fariseus, o maior dos mandamentos, qual é? Vamos repetir em coro aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas é viver em sintonia com Ele, é respirar a sua energia vital, é trabalhar com essa energia em favor do nosso equilíbrio, da nossa saúde. Nós vamos ver as transformações que se vão realizando em nós. Não há a menor dúvida que cada um de nós que aqui está vai sair enriquecido com propósitos novos. Mas a vontade tem que estar fortalecida. O nosso esforço diário. E por que não? A sintonia, essa sintonia com a consciência cósmica universal, em qualquer lugar. E ela está presente exatamente no ar que a gente respira. E está aqui o amar a Deus sobre todas as coisas, dentro de nós, no respeito a esse universo celular.
Então, não sei se restam 3 ou 5 minutos. Quantos? 3. Eu vou pedir para ser colocada uma das músicas de Nando Cordel, dessa série. Ele tem mais de 10, né? Aproveito para fazer um marketingzinho, ainda tem algumas ali. Vamos colocar. Quem tiver aí com sua bolsa, com suas coisas, seu celular, desliga. Desligaram o celular, né? Depois do que o Nando cantou, nós vamos trabalhar agora nessa relação, nessa sintonia, através da respiração. Vamos aprender um pouco, se é que a gente não sabe. E aí, meus amigos, é diário, viu? Eu quero dizer para vocês, coração aberto, que eu comecei a entender um pouco isso lendo o Deepak Chopra. Mas está aí com o André Luiz. A respiração é o exercício de conexão, de sintonia, de autoajuda, de autocura. Vamos pedir para... Eu não sei se estão filmando, mas a luz forte... vamos soltando naturalmente as tensões, não é? Os braços, as pernas, vamos nos colocando, façam aí os movimentos que acham que o corpo está pedindo, não é? O pescoço, eu faço muito isso, de modo que vamos agora, essa música de relaxamento ajuda, porque é exatamente aí, a nossa sintonia é a nível de emoção profunda, não é? Ela não é tão mental, porque a respiração é ensinada, a respiração conduzida é ensinada para a gente, durante a inspiração e a expiração, a gente não pensar em nada. Pode ir tocando, aumentar um pouquinho. Já estão sentindo? Já estão entrando nessa esfera maravilhosa de suavidade? A música ajuda, nos conecta a essa emoção suave. E é bom que a gente feche os olhos, porque nós vamos abrir agora a sensibilidade interior. Vamos respirar. Vamos imaginar o ar entrando pelas narinas, esse ar enriquecido de fluido cósmico universal, de energia vital. E ele entra pelas narinas, passa pela traqueia, vai pelos brônquios e chega nos alvéolos do pulmão. Vamos respirando. Sem pensar em nada, só acompanhando o fluxo dessa energia. Penetra pela traqueia, os brônquios, e chega aos pulmões, e lá nos alvéolos, o fluxo sanguíneo nos capilares conduz na corrente sanguínea essa energia maravilhosa. Vamos entrando em sintonia com ela. Vamos, mais do que sintonia, vamos penetrando nessa serenidade, nessa calma, nessa paz.
nessa paz interior. Queridos, é Deus se movimentando, o hálito divino emanante dele em todo o universo celular. Vamos respirando cada um e acompanhando o fluxo do ar enriquecido de energia vital. Pensemos em nada. Se algum pensamento chegar, alguma preocupação, imaginamos como se fosse uma nuvem que passa e retomamos a nossa concentração na absorção dessa energia. A suavidade, a paz, a iluminação interior. Nós nos permitimos nesse instante agradecer ao Pai Celestial por essa oportunidade e seguimos uníssonos com Ele. Nesse instante, nós e o Pai somos um. Respirando, fixando essas energias que se movimentam na corrente sanguínea e expirando. Continuemos respirando. Uma calma cada vez mais nos absorve, um bem-estar profundo nos enriquece a alma. Nesse instante, estamos juntos, todos nós, com as presenças dos nossos mentores individuais, com esses que conduzem e nos inspiram nesse movimento do segundo Foreblow. Estamos sim buscando sentir e perceber a irradiação que emana deles, na certeza de que os estímulos profundos que estamos sentindo, eles se manifestem e se solidifiquem dentro dos nossos propósitos. Que possamos entender e esforçarmos-nos a sermos servidores dessa força divina que nos sustenta, que nos abastece e que realiza o equilíbrio planetário e universal. Respiremos, captando, conduzindo, distribuindo em todas as nossas células. Aqueles que tiverem um órgão em desequilíbrio, nos concentremos exatamente nesse órgão e o imaginemos impregnados de luz, com o nosso amor, com a nossa alegria, vendo o sadio, vendo as células vivas, iluminadas.
Respiremos profundamente, nos reabastecendo, nos reequilibrando. E continuemos agora, pelo tempo já voltando ao nosso estado de vigília, movimentando os dedos das mãos, tomando consciência, movimentando os braços, as pernas, e vamos abrindo os olhos. Vamos nos dando conta de que o programa segue. Meu querido Júnior e a Kátia, agora é com vocês.